Meu pai pegou aquele MacBook de $2.000 com as duas mãos, levantou bem acima da cabeça e, em seguida, o jogou no chão com toda a força. Um estrondo alto ecoou pelo cômodo quando o MacBook atingiu o chão e se estilhaçou. A tela quebrou completamente. O teclado voou e pedaços se espalharam por todo o piso. O MacBook que eu havia comprado como presente de aniversário para minha filha havia sido destruído pelo meu pai assim, do nada. Após esse ato brutal, meu pai gritou: "Isso é punição por ser egoísta." Por que ele agiu assim? O que aconteceu? Vamos acompanhar essa história juntos. Esta é uma história que prova o ditado: favoritismo cego leva a ações erradas. Antes de entrarmos nos detalhes, obrigado por escolher nossa história hoje. Desejo paz e felicidade na sua vida. Se quiser me desejar o mesmo, poderia deixar um like? Agora, devemos começar a história. Olá a todos, meu nome é Daniel, tenho 45 anos. A história que vou contar aconteceu no 14º aniversário da Mia, exatamente há 2 anos. Foi o dia mais feliz da minha filha, mas também o mais triste, porque foi quando percebi as verdadeiras faces das pessoas da minha família. Sou pai solteiro. Minha esposa faleceu em maio de 2022, após um acidente na estrada. Ela se foi de forma tão repentina, deixando Mia e eu com um vazio que nada poderia preencher. Desde então, tenho dedicado todo o meu amor a Mia, porque sei que a falta do carinho de uma mãe é a maior desvantagem para uma criança. Tento ser pai e mãe, e também amigo, para que ela possa compartilhar tudo da vida comigo. Então, era o aniversário da Mia. Aquele dia era seu 14º aniversário. Por volta das 18 horas, 12 convidados haviam chegado à minha casa para a festa. Convidamos meus pais e a família do meu irmão Alex, incluindo sua esposa Emily e o filho deles, Mason. Também estavam presentes 2 vizinhos próximos e alguns amigos da escola da Mia. A festa começou em uma atmosfera alegre e calorosa. Todos cantaram parabéns juntos. Mia soprou as velas com felicidade, seu rosto iluminado pelo brilho das velas. Eu fiquei em silêncio, observando minha filha, com o coração cheio de amor. Vendo aquele clima acolhedor, pensei que a festa terminaria de forma perfeita. Mas eu estava enganado. Faltavam apenas alguns minutos para que minha filha tivesse um aniversário que, tenho certeza, ela nunca esquecerá pelo resto da vida. Por volta das 19 horas, chegou a parte da festa que Mia mais aguardava naquele ano: abrir os presentes. Ela se sentou no meio da sala, cercada por presentes coloridos e bem organizados. Cada presente foi aberto, um por um. Mia ficava feliz com cada item que recebia, de livros a pequenos kits de maquiagem até gadgets tecnológicos. Ela agradecia cuidadosamente a cada pessoa, com um sorriso que nunca desaparecia do rosto. Após abrir todos os presentes dos convidados, Mia se virou para mim, com os olhos cheios de curiosidade e expectativa, e perguntou: "Pai, você não vai me dar um presente?" Ao ouvir minha filha perguntar, sorri misteriosamente e respondi: "Claro que sim, tenho um presente para a filha amada do papai. Só espere um pouco." Depois disso, Mia sorriu radiante, com os olhos cheios de entusiasmo. Eu então fui até meu escritório e trouxe a caixa de presente que havia preparado antecipadamente para minha filha. Quando você ouve isso, pode pensar que estou exagerando por não ter dado o presente da minha filha antes. Se acredita nisso, então você está certo. Eu deliberadamente me coloquei como a última pessoa a entregar um presente para Mia. Como Mia é apaixonada por tecnologia, eu havia preparado um presente surpresa para ela naquele aniversário. Era um MacBook novinho em folha. Eu esperava que, com esse MacBook, ela tivesse uma ferramenta melhor para seguir sua paixão por programação. Eu havia embrulhado cuidadosamente o MacBook em uma caixa de presente, com várias camadas de papel e fitas. Queria criar a maior surpresa possível para minha filha. Quando levei a caixa para a sala, começaram a surgir cochichos por todos os lados. As pessoas presentes começaram a sussurrar entre si. Um vizinho comentou baixinho com a pessoa ao lado: "Deve ser um presente caro, já que o Daniel manteve escondido e embrulhado de forma tão elegante", comentou uma das pessoas. A outra pessoa concordou com a cabeça e respondeu: "Eu acho que esse presente talvez não valha muito, mas com certeza é muito significativo para Mia." Ao ouvir os sussurros deles, não respondi.
Passei por todos, me aproximei da minha filha e entreguei o presente com todo o meu amor. Mia pegou o presente, com os olhos arregalados de surpresa. Quase gritou de empolgação. Nossa, o que tem dentro? Pai, a caixa é tão grande. Ao ouvir minha filha falar, acariciei sua cabeça e respondi. Abra e veja. Espero que você goste. Depois disso, Mia começou a abrir cada camada da caixa de presente. Primeiro, o papel de embrulho externo. Ela o abriu com cuidado, um pouco de cada vez, com medo de danificar o que estava dentro. Essa cautela me lembrou a mãe da Mia. Ela tinha a mesma personalidade da minha esposa, sempre meticulosa e atenta aos mínimos detalhes. Olhando para ela naquele momento, imaginei a cena, Mia pegando o presente, os olhos brilhando, correndo para me abraçar e sussurrando um obrigada. Imaginei que ela ficaria tão feliz que nem conseguiria falar, segurando o MacBook como um tesouro. Mas isso era apenas minha imaginação. Tudo o que aconteceu depois foi completamente o oposto. Quando ela ainda havia aberto apenas parte da caixa, aconteceu um incidente inesperado que deixou todos chocados. Mason, filho do Alex, avançou de repente por trás e agarrou a caixa das mãos da Mia. Ele disse, empolgado. Deixa eu abrir. Antes que Mia, eu ou qualquer outra pessoa pudéssemos reagir, Mason rasgou o papel de embrulho rapidamente. Suas mãos ásperas continuaram rasgando a camada interna do papel 10 segundos. Em menos de 10 segundos, Mason havia aberto completamente a caixa. Observando sua habilidade, percebi que ele provavelmente já havia rasgado presentes de forma profissional por anos. Ao ver o MacBook caro dentro da caixa, Mason pegou o laptop, levantou bem alto e gritou vitoriosamente. O MacBook agora é meu. Depois disso, ele caminhou direto para onde seus pais estavam, como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. O que mais me chocou naquele momento não foram as ações de Mason, mas a reação da minha própria família. Meus pais caíram na risada. As gargalhadas deles soavam cheias de prazer pelo que acabará de acontecer, como se fosse alguma brincadeira divertida. Meu pai até se aproximou da cabeça de Mason e disse orgulhoso. Meu neto é muito bom em abrir presentes. Minha mãe entrou na conversa imediatamente, falando para Mason com um tom de mimo. Mason é muito esperto. Essa recompensa é sua por direito. Alex e sua esposa abraçaram Mason, com expressões cheias de orgulho, como se o filho tivesse acabado de conquistar algo louvável. Nesse momento, me virei para olhar a Mia. Meu coração se despedaçou ao ver minha filha chorando. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Seu aniversário, seu presente, sua alegria, tudo havia sido roubado descaradamente na frente de todos. Logo em seguida, incapaz de conter a raiva que fervilhava dentro de mim, caminhei direto até onde eles estavam e gritei. Mason, devolve o MacBook para mim agora. Mason recuou, ficando atrás de Alex e Emily. Ele respondeu desafiador. Não, o MacBook é meu. Meus pais disseram. Se eu abrir o presente antes da Mia, ele é meu. A declaração de Mason me fez perceber uma verdade dolorosa. Ele havia sido tão mimado que não conseguia mais distinguir o certo do errado. Ao mesmo tempo, percebi que aquilo era um plano que Alex e Emily haviam arquitetado previamente. Eles planejaram que Mason roubasse o dia mais feliz da minha filha. A malícia e o cálculo por trás disso eram inacreditáveis. Não consegui mais me manter calmo. Avancei, estendi a mão e peguei o MacBook das mãos de Mason, dizendo em voz firme. Este é um presente que comprei para minha filha. Se você quer um presente, vai pedir para sua mãe e seu pai. Nesse momento, Mason levantou ambas as mãos, tentando segurar o MacBook, com um rosto vermelho de raiva. Alex imediatamente se adiantou, puxou minhas mãos e disse irritado. Você não pode brigar com uma criança assim. Eu respondi imediatamente. Mas esse é o MacBook que eu comprei para minha filha. Você entende isso? Nesse momento, Emily entrou na conversa. Ah, é só um MacBook. Compra outra coisa para Mia. Esse aqui dá para o Mason. As palavras de Emily foram como jogar combustível na raiva que já crescia dentro de mim. Cerrei os dentes e retruquei. Você está louca, Emily? Alguma vez você deu um presente para minha filha que valesse mais de $100?
Emily, agora irritada, respondeu em tom cortante. Por que você está sempre falando de dinheiro? Olhei diretamente para o rosto dela e disse. O problema não é dinheiro. O problema é que você sempre é mesquinha com minha filha. Não há razão para eu ser generoso com seu filho. Emily abriu a boca para dizer algo, mas parou, incapaz de encontrar uma resposta. Os rostos de Alex e Emily estavam cheios de raiva, mas também de impotência. Os vizinhos começaram a se sentir desconfortáveis com as ações da família de Alex e passaram a se manifestar em nossa defesa. O Sr. Johnson, um vizinho idoso, falou com firmeza. Nunca vi nada assim. É o aniversário da Mia. Vocês não podem roubar o presente da criança dessa forma. A Sra. Miller concordou e acrescentou. É verdade. Que tipo de educação é essa? Deixar que ele pegue presentes dos outros e ainda se orgulhar disso? Os amigos da Mia agora se aproximaram dela para consolá-la. Naquele momento, pensei que tudo iria se resolver em breve. Com a pressão dos convidados, a família de Alex certamente teria que devolver o MacBook à minha filha. Mas eu estava enganado. Completamente enganado, porque as ações subsequentes do meu pai e da minha mãe me mostrariam suas verdadeiras faces que eu deliberadamente me recusei a ver por tantos anos. Vendo a situação ficando tensa e potencialmente fora de controle, meus pais também decidiram entrar na conversa. Meu pai foi o primeiro a falar. Ele avançou, ficou à minha frente e disse. Daniel, você pode dar esse MacBook para o Mason? Eu te pago depois. As palavras do meu pai me fizeram rir. Não uma risada feliz, mas uma risada amarga de quem acabou de perceber uma verdade dura. Ri do favoritismo excessivo dele. Aquele dia era o aniversário da minha filha, e ele estava exigindo recomprar o presente que eu dei à minha filha para dar ao neto mimado. Está rindo de quê? Alex perguntou irritado. Você está se divertindo? Sem hesitar, respondi imediatamente. Estou rindo do favoritismo do nosso pai. Ele tem 2 netos, mas, aos olhos dele, só existe o Mason. Imediatamente, minha mãe entrou na conversa, gritando com voz dura. Daniel, ele é seu pai. Você precisa respeitá-lo. Assim que minha mãe terminou, respondi com voz calma. Tudo bem. Se o pai quer comprar de volta, o preço deste MacBook é $4.000. Assim que terminei, Alex interrompeu e perguntou. Você está brincando? Um MacBook por $4.000. Ele é cravejado de diamantes ou o quê? Olhei para ele e respondi. Não é cravejado de diamantes. $4.000 é o preço de 2 MacBooks. Se meu pai quer recomprar este MacBook para dar ao seu filho, então ele também deve dar um para minha filha. Isso seria justo. Minha filha também é neta dele. Ou ele já esqueceu disso? Alex ficou completamente em silêncio após o que eu disse. Não encontrou palavras para rebater. Depois que Alex se calou, me virei para o meu pai e disse sarcasticamente. Estou certo, não é, meu querido pai? Se você quer recomprar este MacBook, me dá $4.000. Um para Mason, outro para Mia. Justo, certo? Meu pai agora estava furioso. Ambos os punhos cerrados, dentes trincados, perguntou. Você está me chantageando por $1.000? Respondi imediatamente, com a voz firme, sem tremor algum. Não, pai. Você e a mamãe têm favorecido o Mason por tempo demais. Eu só estou protegendo os direitos da minha filha. Algo que você e a mamãe deveriam ter feito como avós. Ao ouvir o que eu disse, minha mãe entrou na conversa novamente, com aquele tom de sermão tão familiar. Daniel, a família precisa saber se sacrificar uns pelos outros. Você já tem quase 43 anos. Por que ainda não entende isso? Assim que ela terminou, eu me virei e encarei diretamente seus olhos, perguntando. A família precisa se sacrificar uns pelos outros? Então me diga, mãe, quando minha esposa morreu, vocês amaram mais a Mia? Quando Mason recebeu $2.000 para a faculdade no ano passado, a Mia recebeu sequer um centavo. Quando vocês levaram o Mason para o Havaí nas férias de verão, a Mia ficou em casa sozinha.
No aniversário do Mason, vocês deram $3.000 para a festa, enquanto os presentes de aniversário da Mia foram apenas coisas baratas, compradas às pressas em uma loja de $1. Do jeito que você fala, parece que minha filha e eu é que temos que nos sacrificar, enquanto você, o pai e a família do Alec só sabem tirar proveito. É isso mesmo? Minha mãe ficou em choque com a minha pergunta. Ela abriu a boca para dizer algo, mas permaneceu em silêncio. O silêncio durou vários segundos. O ambiente parecia congelado por uma tensão sufocante. De repente, meu pai gritou, quebrando o silêncio. Chega! Depois de dizer isso, ele caminhou em direção ao Mason com passos pesados e furiosos. Ele arrancou o MacBook das mãos do garoto. A sala inteira prendeu a respiração, sem saber o que ele faria. Eu achei que ele fosse devolver o computador para Mia, mas não. Ele ergueu o MacBook com as duas mãos acima da cabeça e o arremessou com toda a força contra o chão. Um estrondo alto ecoou pelo cômodo quando o MacBook atingiu o piso e se despedaçou. A tela se quebrou por completo. O teclado se soltou e os pedaços se espalharam por todo o chão. Mais de $2.000 viraram pó em um instante. Ao ver meu pai destruir o MacBook, Mia gritou de dor e caiu no choro. Minha filha desabou, com os ombros tremendo em ondas de soluços. Depois daquele ato brutal, meu pai gritou: "Isso é punição por ser egoísta." Aquela frase deixou todos os convidados, tanto meus quanto da Mia, completamente chocados. Após testemunhar o que meu pai fez, eu não consegui mais controlar minhas emoções. Avancei, segurei o colarinho dele com força e gritei em seu rosto: "Que diabos você está fazendo? Você enlouqueceu?" A sala inteira ficou em silêncio absoluto ao ver o punho que eu havia erguido. Naquele momento, eu só sabia de uma coisa: proteger minha filha. Eu estava pronto para espancá-lo. Mesmo sendo meu pai, eu não me importava. Quando Mia me viu prestes a bater no meu pai, ela correu rapidamente e segurou meu braço com força. Com a voz embargada, ela implorou: "Pai, por favor, para. Por favor, não bate nele." Surpreso com a intervenção inesperada dela, eu gritei: "Solta! Deixa eu dar uma surra nele." Ele destruiu seu MacBook. Mia empalideceu de medo, mas não soltou meu braço. Pelo contrário, apertou ainda mais e disse, tremendo: "Pai, eu não quero que a polícia te prenda. Por favor, para. Vamos chamar a polícia em vez de você bater nele. Por favor." As palavras da Mia naquele momento foram como um balde de água fria jogado diretamente sobre a raiva que ardia dentro de mim. Eu percebi que quase havia cometido o maior erro da minha vida. Nesse momento, os dois vizinhos também se manifestaram, apoiando a sugestão da Mia de chamar a polícia. O Sr. Johnson se aproximou e disse: "Daniel, se acalma. Escuta, Mia. Chamar a polícia é a forma certa de lidar com isso." Assim que terminou de falar, o Sr. Johnson ligou imediatamente para o 911, sem esperar minha autorização. Mia então soltou meu braço do colarinho do meu pai. Meu pai ajeitou a camisa e, rangendo os dentes, disse: "Você teve coragem de levantar a mão contra o próprio pai. Lembre-se bem deste dia." Depois disso, ele fez um sinal para minha mãe e para a família do Alex irem embora, como se eles fossem as vítimas daquela situação. Nesse momento, eu dei um passo à frente para barrá-lo e disse: "Pare. A polícia vai chegar em alguns minutos. Você não tem permissão para ir embora. Você destruiu minha propriedade. Vai ter que assumir a responsabilidade." Os 5 me encararam com os olhos cheios de raiva e ódio. Alguns segundos depois, o Sr. Johnson se manifestou, com a voz calma, porém prática: "Deixa eles irem, Daniel. Nós vamos testemunhar a seu favor quando a polícia chegar." Ao ouvir o conselho sincero dos meus vizinhos, pensei por alguns segundos e então dei um passo para o lado, permitindo que eles fossem embora. Eles saíram pela porta um a um. Nenhum pedido de desculpas, nenhum sinal de arrependimento. Mason ainda se virou para me olhar com uma expressão desafiadora. Assim que eles saíram da casa e começaram a ligar o carro, lembrei de repente de algo importante, algo que eu quase tinha esquecido no meio da raiva. Imediatamente, corri para a varanda como uma flecha. Ao chegar lá, gritei: "Espera!
Meu pai estava prestes a acelerar para ir embora quando ouviu meu grito, parou e abaixou o vidro do carro. Caminhei rapidamente até a janela do motorista. Ele me olhou e perguntou, triunfante: "O que foi?" Percebeu que estava errado, não foi? Respondi na mesma hora, com a voz calma. Percebi que estava errado. Depois da minha resposta, meu pai abriu um sorriso satisfeito. Era o sorriso de um vencedor. O sorriso confiante de alguém que acreditava ter dado uma lição no filho rebelde. Com a voz animada, ele me disse: "Eu sabia. Admitir que está errado é bom. É isso que faz de você meu filho. Volta para dentro. A gente conversa amanhã." Enquanto ele ainda mantinha aquele sorriso vitorioso, de repente enfiei a mão pela janela do carro, desliguei o motor e puxei todo o molho de chaves do contato. Minhas ações inesperadas o pegaram de surpresa. O sorriso congelou no rosto dele. Minha mãe, sentada no banco do passageiro, perguntou apavorada: "Daniel, o que você está fazendo?" Ignorando a pergunta dela, nem me dei ao trabalho de responder. Olhei diretamente nos olhos do meu pai, sorri e disse: "Eu estava errado em deixar você usar esse carro pelos últimos 3 anos. A partir de agora, vou retomá-lo. Esse carro é meu. Eu tenho o direito de pegá-lo de volta quando quiser." Minha resposta deixou meus pais tão chocados que eles não conseguiram dizer uma palavra. Ao perceber que tinha sido enganado, meu pai explodiu de raiva, gritando como um animal encurralado: "Você ousa mexer comigo? Seu!" Antes que ele terminasse a frase, aplausos ecoaram atrás de mim. Os convidados, ao me verem correr para a varanda, haviam seguido curiosos e testemunharam tudo. O Sr. Johnson disse em voz alta, com satisfação: "Muito bem, Daniel. Faz esses 2 velhos voltarem a pé. Eles merecem." Meus pais ficaram furiosos naquele instante. Meu pai saltou do carro, abriu o porta-malas e pegou o martelo que ele sempre mantinha ali. Ao ver o martelo em sua mão, não senti medo algum. Pelo contrário, ri e disse calmamente: "Ah, meu querido pai, o que você pretende fazer com esse martelo? Se me acertar com ele, vai para a cadeia. E se quebrar meu carro, você e a mamãe têm dinheiro suficiente para pagar?" Meu pai apertou o martelo com força e gritou: "Para com esse tom sarcástico agora mesmo. Eu sou seu pai." Assim que ele terminou, respondi friamente: "Pessoa errada. Eu não tenho pai. Meu pai morreu no exato momento em que você destruiu o MacBook da minha filha." Depois de dizer isso, virei as costas, levei as chaves do carro comigo e entrei direto em casa. Deixei eles lá fora com a própria raiva, com o carro sem chaves e com a humilhação diante dos meus vizinhos. Para eles, talvez a relação entre nós tenha terminado naquela noite. Para mim, aquilo foi apenas o começo, porque minhas ações seguintes fariam com que eles pagassem o preço que mereciam pelo que fizeram à minha filha. Depois que eles foram embora, voltei para dentro. A sala estava sufocantemente silenciosa, com apenas os fragmentos do MacBook espalhados pelo chão como prova da tempestade que acabará de passar. Cerca de 15 minutos depois, a polícia chegou. 2 policiais entraram, um homem e uma mulher. Eles observaram a cena, anotaram os fragmentos espalhados pelo chão e começaram a colher os depoimentos das pessoas presentes e o meu. Eu relatei toda a sequência dos acontecimentos, desde o momento em que Mason arrancou o presente das mãos da Mia até quando meu pai destruiu o MacBook. Em seguida, abri meu notebook, acessei o sistema de câmeras da casa e reproduzi toda a gravação para eles. O vídeo registrava claramente cada momento. Os 2 policiais assistiram a tudo em silêncio. A policial balançava a cabeça, enquanto o policial anotava sem parar em seu caderno. O Sr. Johnson e a Sra. Miller, os 2 vizinhos bondosos, também prestaram depoimentos formais. Eles relataram tudo de forma detalhada e objetiva. Suas declarações coincidiam perfeitamente com o que estava registrado no vídeo. Cerca de 1 hora depois, após concluírem os procedimentos iniciais e recolherem todas as provas, os policiais foram embora. Eles já tinham tudo o que precisavam para dar andamento ao caso. Todos os convidados da festa me ajudaram a recolher os pedaços do MacBook. Cada fragmento de plástico, cada caco de vidro quebrado foi colocado em um saco de lixo. Ao olhar para aqueles restos, não senti pena do dinheiro.
O que realmente partiu meu coração foi saber que as expectativas e a alegria da minha filha tinham sido destruídas junto com o computador. Depois da limpeza, todos foram embora, um por um. Os vizinhos apertaram minha mão com força, tentando me encorajar após o aniversário da Mia ter sido arruinado pelas próprias pessoas que se chamavam de família. Por volta das 22 horas, depois que todos os convidados já tinham ido embora, fui até o quarto da Mia e bati na porta. Ela abriu depois de 2 minutos, com os olhos inchados. Era evidente que ela havia chorado muito depois que todos saíram. Ao vê-la daquele jeito, senti meu coração apertar. Mas a tristeza no rosto da Mia desapareceu rapidamente quando ela viu o que eu estava segurando nas mãos. Era um MacBook novinho em folha, rosa a cor favorita dela. Os olhos dela se arregalaram, sem acreditar no que estava vendo. Assim que todos foram embora, entrei em contato imediatamente com uma loja próxima e pedi a entrega urgente de um novo MacBook. Como já passava das 21 horas, eles inicialmente se recusaram a entregar. Mas depois que expliquei a situação, contei sobre a festa de aniversário arruinada e sobre o MacBook destruído na frente da minha filha, o gerente da loja mudou de ideia. Ele disse que também tinha uma filha e entendia o sentimento de um pai. Ele mesmo dirigiu até minha casa para entregar o novo MacBook. Olhando para o MacBook rosa em minhas mãos, Mia disse emocionada, com a voz trêmula: "Pai, você não precisava comprar outro MacBook. Eu estou bem." Eu acariciei a cabeça dela e respondi: "Minha filha merece ter um MacBook. Ninguém tem o direito de roubar a sua alegria." Mia caiu no choro novamente. Mas, dessa vez, eram lágrimas de felicidade. Abraçando minha filha, prometi a mim mesmo que nunca mais permitiria que alguém a maltratasse. E naquela mesma noite, decidi que faria todos eles pagarem o preço por suas atitudes cruéis. À meia-noite, depois que a Mia já havia dormido, eu ainda estava sentado diante da tela do notebook no meu escritório. Fiquei assistindo novamente ao vídeo da câmera da sala, a cena da Mia chorando, a cena do meu pai arremessando o MacBook no chão, a cena de toda aquela família rindo e zombando da dor da minha filha. Cada quadro era como uma faca cortando meu coração. Decidi postar o vídeo nas redes sociais. No começo, hesitei um pouco, porque o incidente envolvia Mason, uma criança de 14 anos. Mas depois de refletir, percebi que todos os nossos parentes e conhecidos precisavam saber a verdade sobre o que tinha acontecido. Precisavam conhecer as verdadeiras faces de pessoas que, por tanto tempo, foram elogiadas como uma família exemplar. Quanto ao Mason, ele precisava aprender que ações têm consequências. O vídeo, com mais de 10 minutos de duração, foi publicado na minha página pessoal. Acrescentei um status curto, mas cheio de significado. Família tóxica. A partir de hoje, minha família somos apenas eu e a Mia. Depois de concluir a postagem, desliguei o computador, desliguei o celular e fui dormir. Após um dia longo e exaustivo, na manhã seguinte, assim que liguei o telefone, fui inundado por uma enxurrada de notificações. A tela se encheu de mensagens e chamadas perdidas. Minha postagem recebeu centenas de comentários de parentes, amigos e até de pessoas desconhecidas. Alguém havia compartilhado o post, e ele se espalhou com uma velocidade impressionante. As pessoas assistiam ao vídeo repetidas vezes e, depois de assistir, deixavam comentários. O que mais me surpreendeu foi que todos estavam do meu lado e do lado da Mia. Uma prima da minha mãe escreveu: "Não consigo acreditar nisso. É assim que eles tratam a neta que não tem mãe? Que nojo." Um velho amigo do meu pai comentou: "Thomas, eu te conheço há 50 anos. Nunca imaginei que você fosse capaz de fazer algo assim com a própria neta." Um desconhecido escreveu: "Um avô destruindo o presente de aniversário da neta. Ele deveria ser processado e pegar prisão perpétua." Algumas pessoas marcaram Alex e Emily, chamando-os de pais fracassados que criaram um filho para ser um ladrão. Ao ver todo aquele apoio, especialmente vindo de parentes, tive certeza de que meus pais e a família do Alex logo enfrentariam as consequências de suas atitudes. E, exatamente como eu havia previsto, por volta das 10 horas da manhã, meu telefone tocou. O nome de Alex apareceu na tela. Assim que atendi, Alex gritou: "Seu desgraçado! Como você teve coragem de nos expor nas redes sociais?
Você tem noção de que eu e minha esposa estamos prestes a perder nossos empregos? Os colegas estão cochichando pelas nossas costas. Os parentes estão ligando desde cedo só para nos xingar. A culpa é toda sua. Depois de ouvir o que Alex disse, respondi apenas: cai fora. Em seguida, desliguei e bloqueei o número dele imediatamente. 10 minutos depois, o telefone tocou novamente. Dessa vez, era o número do meu pai. Assim que atendi, ele gritou do outro lado da linha: você é um monstro. Ninguém expõe os próprios pais para humilhá-los em público. Deus vai te castigar. Assim que ele terminou, respondi sem hesitar: nenhum avô destrói o MacBook da própria neta também. Se você faz, tem que aguentar as consequências. Deus é quem vai te mandar para o inferno quando você morrer. Meu pai rangeu os dentes e perguntou: o que foi que você disse? Respondi com sarcasmo: você é surdo, velho? Vai mandar checar esses ouvidos. Depois disso, desliguei novamente e bloqueei o número dele também. Em seguida, bloqueei o número da minha mãe e o da Emily. Esses foram apenas os primeiros passos do meu plano para fazê-los pagar pelo que fizeram. Naquela mesma tarde, entrei em contato com o renomado escritório de advocacia da cidade. O advogado responsável pelo meu caso se chamava Robert, um homem de meia idade com muitos anos de experiência em processos judiciais. Depois de ouvir todo o meu relato e assistir ao vídeo da câmera de segurança, o Sr. Robert assentiu e disse: este é um caso bastante claro. Você tem prova em vídeo, testemunhas e um boletim de ocorrência. Podemos ganhar esse processo com certeza. Perguntei a ele sobre o andamento e o prazo. O Sr. Robert explicou que, com provas tão completas, poderíamos solicitar um julgamento rápido. Assenti e disse: quero levar isso o mais rápido possível. Dinheiro não é problema. Eu quero que eles entendam que ações têm consequências. O Sr. Robert me olhou com compreensão e respondeu: eu entendo. Isso não é apenas sobre o MacBook. É sobre justiça para sua filha. Precisamos começar a preparar a documentação imediatamente. Apenas um mês depois, o julgamento aconteceu. O processo avançou rapidamente, justamente porque as provas eram incontestáveis. O vídeo foi exibido na tela do tribunal. Todos os presentes ficaram em silêncio, assistindo enquanto meu pai destruía o MacBook. Os choros da Mia no vídeo ecoavam pelo tribunal, fazendo muitas pessoas desviarem o olhar. O advogado do meu pai tentou defendê-lo, alegando que foi uma ação feita em um momento de raiva, sem intenção. Mas o Sr. Robert rebateu com firmeza. Ele apontou que meu pai havia agarrado o MacBook de forma deliberada, levantado bem alto e arremessado com força no chão. Aquilo era claramente uma ação intencional, não um acidente. Finalmente, o juiz anunciou o veredito. Meu pai, que destruiu diretamente o MacBook, teria que compensar o valor total do equipamento, além de indenização por danos emocionais a Mia. O valor total da compensação ultrapassou $25.000. Quando o juiz terminou de ler a sentença, virei-me para olhar Mia. Minha filha estava sentada com os olhos calmos, nem feliz, nem triste. Talvez, para ela, o dinheiro da indenização não fosse necessário. O que importava era que a justiça havia sido feita. Mas a história não terminou ali. Seguindo a sugestão do advogado Robert, o tribunal também emitiu uma ordem de restrição. Meus pais e a família do Alex foram proibidos de se aproximar da minha casa, da escola da Mia e de qualquer outro local que minha filha e eu frequentássemos. A ordem tinha validade vitalícia, e qualquer violação resultaria em processo criminal. Após o julgamento, ao sairmos do tribunal, Mia e eu passamos por onde meus pais e a família do Alex estavam. Eles me olharam com olhos cheios de ódio, mas ninguém ousou dizer uma palavra, porque a ordem de restrição entrou em vigor imediatamente. Segurei firmemente a mão da Mia e caminhei direto para a saída, sem olhar para trás nem por um segundo. Aquele capítulo da minha vida havia se fechado. Aqueles que um dia foram família agora eram apenas estranhos, e a lei garantiu que nunca mais poderiam machucar minha filha. 2 anos se passaram desde aquele fatídico aniversário. Hoje, ao contar esta história, Mia tem 16 anos. Minha filha cresceu muito, física e mentalmente. Continua apaixonada por tecnologia e sonha em se tornar engenheira de software.
O MacBook rosa que dei ela naquela noite ainda é usado diariamente para aprender programação. Mia e eu levamos uma vida tranquila. Cuidamos um do outro. Não temos mais contato com meus pais ou com a família do Alex. Quando alguém menciona deliberadamente eles, peço para que não falem ou me levanto e saio. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar. Através da minha história, quero compartilhar 3 lições que aprendi. Lição 1. Nunca fique em silêncio diante da injustiça. Lição 2. Família não é apenas sangue. Pessoas que se dizem família, mas não te amam e não te respeitam, não merecem estar na sua vida. Às vezes, vizinhos gentis valem mais que parentes de sangue. Lição 3. Sempre proteja seus filhos. Crianças são o presente mais precioso que a vida nos dá. Não permita que ninguém tenha o direito de intimidar ou ferir seu filho. Você é a última muralha que os protege, e essa muralha não pode cair. Minha história termina aqui. Antes de finalizar, tenho uma pergunta para vocês. Algum dia devo perdoar e me reconciliar com meus pais e a família do meu irmão Alex? Sintam-se à vontade para deixar seus pensamentos nos comentários abaixo da história.